Agora, Bruno e Vamp, né? E depois eu já vou perguntar para o Mauro sobre esse começo do Felipe Luiz. Já dá para perceber que tem jogador que está crescendo com o Felipe Luiz, né? E principalmente jogadores com quem ele conviveu. Porque, a gente vai falar do Arrascaeta. O Arrascaeta cresceu. O Gerson já era um monstro, tanto com o Tite quanto com o Felipe Luiz. Tem o Léo Ortiz, que entrou muito bem no time do Flamengo. Pode ser um cara que vai dar uma estabilidade para a defesa do Flamengo que ela não tinha com o Tite. Inclusive eu falava que muitos elogiavam o Tite por ser bem... não sofre tantos gols, perde pouco. Perdeu a doidada e sofreu muito gol. E claro, que aí depois eu vou também querer escutar o Mauro, que eu não estava aqui no programa ontem e foi notícia ontem, o Gabigol, que agora até já se fala que o Gabigol pode continuar no Flamengo. E aí eu vou querer saber do Mauro, inclusive, o que ele apurou sobre isso, o que ele acha disso, porque eu li a reportagem de ontem que dizia que o Felipe Luiz pediu e que já se começa uma possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo. O Felipe Luiz, com pouco tempo de trabalho, vencendo 2 jogos, do jeito que venceu, para mim, se expôs muito contra o Corinthians, mas... fez muitas chances de gol. E contra o Bahia foi impressionante, né? Ali eu vi uma mudança já de Flamengo em pouco tempo. E ele disse, eu quero incomodar o adversário. Meu objetivo é ser incômodo para o adversário. É ser intenso. E ele disse que às vezes vai sofrer riscos por causa disso. Porque ele quer marcar pressão. Eu acho que está muito nítido, e eu inclusive falei com uma fonte minha dentro do Flamengo, e também depois eu vou falar com o Mauro, que falou que é visível o quanto o Felipe Luiz se inspira no Jorge Jesus. Inclusive de métodos de treinamento, inclusive da forma como ele fala com os jogadores. É muito visível, isso aí foi o que eu apurei e o que eu me informei com uma pessoa que eu conheço que é bem forte lá dentro, que ele tem uma inspiração, assim, nítida no Jorge Jesus. Ele repete coisas que aconteciam com o Jorge Jesus e até falas do Jorge Jesus. A pergunta que eu faço, já dá para perceber uma crescente no Flamengo, Bruno e Vamp, e crescente de jogadores que o Felipe Luiz, tudo bem, ele tem pouco tempo de trabalho, mas vocês acreditam, principalmente o Vamp, né, que jogou bola, que não sei se já viveu uma experiência como essa, que um cara que jogou com eles consegue tirar mais rápido do que alguém que chegou do zero, porque ele não foi treinador, mas ele conhece a forma desses caras jogarem. Ele conhece o clube bem, né? Foi campeão de tudo lá. Estava no Sub-17, no Sub-20. Foi até campeão mundial com o Sub-20, né? Então, quer dizer assim, para o final de temporada, estamos aí no mês de outubro, há quase 2 meses do final da temporada, chegasse alguém no Flamengo, de fora, conhecer o clube e tudo, seria mais difícil, né? Em relação aos jogos, o Flamengo ganhou 2 jogos aí que dá uma motivação, né? Um pela Copa do Brasil, abre uma vantagem contra o Corinthians e pega um adversário que é o Bahia, que ele foi também treinado pelo Rogério Ceni, né? Foi no campeão brasileiro. Faz um resultado, o Bahia freguês de carteirinha do Flamengo, como o Rogério Ceni também. Quer dizer, tá começando, né? Melhor começar ganhando, sempre falo, é melhor você acertando, ganhando, do que perdendo. Em relação à renovação do Gabigol, aí, se ele pediu, é coisa da diretoria, né, o modo depois dessa informação. Mas é sempre bom estar começando, Tico, ganhando. E eles, né, eu estava até falando que jogadores argentinos, eles param e muitos viram treinador. A gente estava vendo aí, vários treinadores. Quem diria que o Carlito Tevez ia ser treinador, né? Os jogadores brasileiros normalmente têm mais medo. A gente tem medo de assumir clubes, vou fazer um curso para poder assumir, né? E eu torço muito pro Felipe Luiz, porque a gente não tem vários treinadores, né? Tá surgindo mais um, ele fazendo parte disso. O Alex começou aqui, foi pro Avaí, tudo saiu, tá lá na Turquia. Então são aí jogadores que estão seguindo os passos de treinador, para ser treinador. Que é muito comum isso na Argentina. Grandes jogadores param, faz seu curso e viram treinadores. Aqui no Brasil, muito poucos jogadores tentam a carreira como treinador. Tá aí Rogério Ceni,
Roger Machado, né? Agora o Felipe Luiz surgindo. Fernando Diniz, não tem muito, não. O Vamp fala, né, sobre esse começo, Bruno, eu vou passar para você e também para o Mauro, do Felipe Luiz. Eu fico bem satisfeito com uma coisa do Felipe Luiz. O que ele falou na primeira coletiva dele, ele tá cumprindo. Ele falou que vai ser um futebol ofensivo, ele falou que vai marcar pressão, ele falou que vai ser um futebol vertical, e ele tá mostrando coragem, isso eu gosto muito, Eu sei que eu sou exagerado, sei, não é personagem, eu sou exagerado na vida, inclusive. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um baita treinador. Agora, posso me decepcionar? Posso, claro, pode se tornar aí um treinador tipo o Sampaoli, que ganhava jogo pra caramba jogando bem, daqui a pouco perdia de 5-0, 6-0. Por quê? Porque ele prega mais um futebol ofensivo e ele diz: se eu tenho que criar tanto quanto eu quero, eu vou sofrer riscos. Ele falou isso depois do jogo contra o Corinthians, que sofreu muitos riscos. Contra o Bahia não foi tanto assim, e jogou bem, e também marcou pressão, e também jogou ofensivo. E mais do que isso, né? O que mais me agrada é o que ele já falou, que ele até anotava treino do Jorge Jesus, que ele tinha todos os treinos do Jorge Jesus anotados. Ou seja, ele se inspira num cara que foi o último cara que fez um time jogar pra caramba no Brasil. Foi. Tem um time do Palmeiras que é muito objetivo, do Abel Ferreira, que ganhou tudo, que tem que ser elogiado? Tem. Mas o time que jogou pra caramba, pra não falar palavrão, aqui no futebol brasileiro nos últimos anos foi o dele. Foi o do Jorge Jesus. E aí o Vamp disse que gostou do começo do Felipe Luiz. Vocês também gostaram. E aí depois, claro, sobre essa situação do Gabigol, aí eu vou perguntar primeiro pro Mauro, porque ele tem muita fonte no Flamengo, e também porque o Mauro sempre ele vai a fundo quando o assunto é o Gabigol, e aí eu vou querer escutar dele. Mas essa situação do Felipe Luiz, ô Bruno... É um começo de trabalho legal. Acho que o Felipe tem muita condição de ser um grande treinador, por ser um cara muito inteligente, era um excelente jogador e sempre pareceu muito interessado, né? E com certeza nos últimos anos de carreira ele já se preparava para ser técnico, e é um cara que tem condição sim de se tornar um excelente técnico, tomara que consiga. Falando do futuro, isso depende às vezes muito de circunstâncias, além da competência, depende muito também de estar no lugar certo, na hora certa, de dar um pouco de sorte, principalmente no futebol brasileiro, em que as coisas mudam muito rápido. Assim, um cara que é um gênio um dia, no outro dia é uma porcaria, assim, muito rápido. E o cara às vezes não tem culpa nem de uma coisa nem de outra. Às vezes ele mesmo não devia ver algumas coisas, eu estou citando assim, num geral. Às vezes algum treinador que já esteve lá em cima fala: nossa senhora, nem eu acho que eu estou fazendo as coisas que esses caras estão falando. Isso jogador que quando o cara chega, o Vamp já citou aqui os primeiros treinos do Diniz na seleção. Eu acho o Diniz um técnico bom, mas assim, parecia jogadores que trabalham com o Guardiola, com o Klopp e com o Ancelotti, falam: nossa, eu nunca vi nada igual. Acho que nem o Diniz devia assistir aquilo e falar: menos um pouco. 6 jogos depois ele estava fora. Então depende muito também de circunstância, né? O Abel, que é um cara que deu muito certo aqui, ele fica e tem tempo para mostrar que é competente, porque ele ganhou uma Libertadores em que ele estava 2 meses no clube. Naquele título, claro que ele tem o seu mérito, mas não tem a mão dele como tem nos outros, porque ali ele tinha acabado de chegar. Ele ganhou com um gol aos 50 minutos contra o Santos, que podia ter saído do outro lado. Se o gol sair do outro lado, ele não teria tempo de mostrar que ele é competente. Ele teria caído antes de ter tempo de mostrar que ele é um treinador muito bom, como ele mostrou. Então também depende muito de ter um pouco de sorte, depende um pouco das circunstâncias, de estar no lugar certo e na hora certa. Então tomara que ele tenha essas circunstâncias favoráveis também na carreira dele, porque competência, eu acredito que ele terá, vai ter e vai se desenvolver como treinador. É um cara que tem toda a condição. E do time, assim, marcação-pressão, acho que muitos técnicos tentaram fazer no Flamengo nos últimos anos. Sampaoli é muito dele isso, o Domenech era muito dele. O Tite tentou em vários momentos, contra o Fluminense do Diniz principalmente, ele conseguia fazer isso muito bem, que era um time que saía com bola no chão, fez em alguns jogos. Onde que ele corre um risco? Ali eu acho que não é nem a questão de marcar lá na frente, muitos times marcam lá na frente e tomam um pouco gol. É a questão física.
principalmente aqui no Brasil. Uma coisa que o ajuda é que agora ele tem 2 competições, não tem mais 3. A Libertadores já foi. Então ele vai ter mais tempo do time descansar para poder marcar mais adiantado, que isso aí desgasta fisicamente. O risco é marca pressão, marca pressão, marca pressão, aí é um problema do Flamengo, não mata o jogo. Aconteceu nos 2 jogos, contra o Corinthians e contra o Bahia, e aí quando você cansa e não consegue mais marcar pressão, você começa a dar contra-ataque, aí só tá 1-0 para você teve chance de fazer 3, não fez. Aí uma bola, você perde o jogo, ou deixa de ganhar, empata pelo menos. Então, acho que o risco é mais na parte física, que provavelmente o ajuda. Isso vai ser favorável para ele até o fim do ano, porque ele não vai ter 3 competições, ele vai ter 2. Agora ele tem data FIFA, aí vai ter jogo, depois descansa porque tem Libertadores, aí joga de novo. Então, acho que até o fim do ano, pelo menos, ele vai conseguir, na maioria dos jogos, fazer com que o time marque pressão com eficiência, porque ele vai ter um pouco mais de tempo para descansar. Tem outra data FIFA em novembro também. E sobre o ano que vem, aí que eu acho que é uma coisa um pouco precipitada, tanto de falar do Felipe quanto do Gabigol, que tem uma coisa que é fundamental aí, né? Tem eleição, né? Vai ter um outro presidente. Não dá para saber. Hoje, ninguém tiraria o Felipe. Mas e se no fim do ano ele não ganhar a Copa do Brasil e o brasileiro... Que as coisas mudam rápido. Hoje o cara está sendo tratado como um gênio. Ele pode, no fim do ano, estar sendo tratado como, assim, uma porcaria, uma enganação. Isso aqui muda muito rápido. E vai ser outro presidente. Quem vai decidir se o Felipe vai seguir, se o Gabigol vai renovar... teoricamente, é o próximo presidente, não é o presidente que está terminando agora. Então, isso também é um ponto que vai mexer com o Flamengo nos próximos meses. Agora, Mauro César Pereira, a Arrascaeta deu uma entrevista, né? Não sei se foi entrevista ou se foi uma postagem, eu vou até ver aqui agora, onde ele falou da terapia dele, que a terapia tem ajudado muito no seu rendimento, para voltar à sua melhor fase. Eu vou até ler aqui, né, para trazer para você essa informação, que o Arrascaeta disse que ele tem feito terapia, tá? Que ele foi convocado pela seleção uruguaia para os 2 próximos jogos, e ele relatou sobre a importância da terapia para a vida dele, em publicação nas redes sociais, tá? A gente tem a declaração do Arrascaeta e ela é a seguinte... Abre aspas, vamos colocar aí a arte na tela. Ele diz: a terapia tem sido uma aliada essencial na minha vida, tanto dentro quanto fora de campo. No esporte, enfrentamos uma pressão constante e contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis. Para que o jogo aconteça, precisamos estar bem, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Parece que eu comecei a viver de novo, ou viver mais plenamente. Minha personalidade, minha forma de ver as coisas, o despertar de cada dia, de poder compartilhar momentos com a minha esposa, com a minha cachorrinha, que são momentos simples, mas são especiais. No âmbito do futebol também, no momento das lesões, é importante saber que você está fazendo o que tem que ser feito. Então, o que vier, você já está preparado para enfrentar. Agora, Mauro, é um dos principais jogadores do Flamengo que sofreu muitas lesões, né? E aí a gente diz, o Arrascaeta joga um jogo, 2, fica 5, 6 fora. O Arrascaeta, numa boa forma, ele ainda pode somar muito pro Flamengo. E ele é um dos que cresceram muito com a chegada do Felipe Luiz. É um jogador novo ainda, né, Mauro? Ou seja, o Arrascaeta não é aquele caso como o do Bruno Henrique. 33 anos, uma lesão séria, seríssima. Eu acho difícil você esperar o auge do Bruno Henrique. Ele pode se tornar ainda um bom jogador. Mas o Arrascaeta ainda dá, né, Mauro? Só que fisicamente, é o que eu costumo dizer pra todo mundo. Sempre falam pra mim, o Arrascaeta fisicamente é fraco. Mas aí eu digo, se o Arrascaeta fosse fisicamente forte, ele tava na Europa com o talento que ele tem. Mas esses problemas físicos dele estão de 2, 3 anos para cá. Ele antes conseguia jogar num ritmo bom, nem por isso ele não foi para a Europa. Eu acho assim, o Flamengo não tem psicólogo, é um absurdo e tal. Ao mesmo tempo, assim, eu entendo até que esse tipo de profissional é mais importante na base, jogadores novos, do que com jogadores formados. Porque esses caras têm toda a condição de procurar um psicólogo, gente. Vai lá e paga um psicólogo, procura, faz a terapia, faz o que é necessário, como o Arrascaeta diz agora que está fazendo. O mais complicado são meninos ou jogadores que vêm de fora, o caso do Michael, que teve depressão, né?
O clube depois o apoiou, ele mesmo disse isso, mas tendo o profissional ali pode ajudar. Para esses mais abastados, digamos, já mais maduros até, o próprio cara pode procurar isso. Acho que o clube tem que ter, mas principalmente para outro perfil de atleta. Não sei qual o problema que ele tem, é uma questão pessoal, né? Ele diz que melhorou, acho que ótimo, que bom. É bom que ele fale sobre isso, estimula outros a terem a mesma visão e conduta. Mas o que aflige o Arrascaeta me parece mais a questão física do que psicológica, né? Ele está toda hora machucado. Ele não consegue terminar jogos, aí faz um jogo, outro não faz e tal. Esse que é o problema dele. Acho que é isso que ele deveria agora investigar. O que acontece com ele? Ele e o Flamengo, né? Porque, na realidade, a presença dele, às vezes, até em alguns casos, preste atenção no que eu vou falar, vira um problema. Porque ele, às vezes, está mal fisicamente, não consegue render, e se o técnico tira, nossa, tirou a Arrascaeta, mas que Arrascaeta é esse que estão tirando do time? Aí parece que está tirando a Arrascaeta comendo a bola, não, a Arrascaeta que está se arrastando em campo. Então, em alguns momentos, é melhor ele não jogar. É melhor ele se recuperar, ele treinar, ele fazer o tratamento adequado. Mas toda vez que fala que tem uma crendice assim, não, o Arrascaeta é aquele que a qualquer momento pode fazer alguma coisa, decidir um jogo. Isso é lenda. Os grandes jogadores, quando estão mal fisicamente, eles não decidem jogos, salvo exceções. Essa não é a regra. A regra é o cara mal fisicamente não consegue jogar, não consegue render, mesmo sendo talentoso. Então acho que ele deveria investigar mais essa questão, seria importante. Que bom que ele está encontrando aí esse caminho, mas acho que a parte física também merece uma atenção bem especial. E a parte física, né, deve ser, inclusive, algum dos incômodos que levaram a Arrascaeta a procurar um terapeuta, um psicólogo, né? Porque para o jogador é péssimo ele ficar se machucando o tempo todo, aí ficar escutando o que ele... Até de mim, eu mesmo já falei aqui várias vezes, joga um jogo, joga 2, bem pra caramba. Daqui a pouco fica 4, 5 fora. Isso deve incomodar muito o jogador. E, inclusive, isso pode ter feito o Arrascaeta procurar um psicólogo. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!